Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje é aquele famoso vídeo trazendo as minhas primeiras impressões. E hoje eu quero trazer para vocês as minhas primeiras impressões de um box de 2 volumes publicado pela Ragnos, de um autor brasileiro, o Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, que é um PhD em teologia, enfim, ele foi, né? Que ele já é falecido. Mas é um material riquíssimo em informações para você fazer aquele famoso panorama bíblico, né? Para você estudar tanto o Antigo como o Novo Testamento de forma panorâmica, mas com o maior número de informações possíveis. É a estrutura literária do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Argumento e desenvolvimento. Então são 2 volumes, eu comprei numa promoção, vou deixar o link na descrição do vídeo, caso vocês queiram adquirir, num preço muito acessível. E os 2 volumes dão mais de 1000 páginas, a gente tem aqui mais de 1200 páginas, né? O volume do Antigo Testamento são 700, quase 800 páginas, tá? E o volume do Novo Testamento a gente tem mais de 600 páginas. Então é muito conteúdo para você estar estudando. Olha só, capa brochura. Olha a grossura, né? Muito conteúdo mesmo. Eu só achei que poderia ser capa dura, né? Mas veio aqui em capa brochura. Capa dura seria, eu considero os materiais, quando as editoras publicam materiais em capa dura, elas trazem um acabamento um pouco melhor, né, para valorizar ainda mais o material. Mas tá bom. Vamos para o conteúdo aqui, eu vou mostrar o que eu achei desse material para vocês, é apenas as minhas primeiras impressões, mas você vai ter uma noção já do material. Bom, começar pelo Antigo Testamento, a capa muito bonita, muito bem feita, mas eu queria capa brochura. Então aqui tem uma sinopse do material, né, trazendo aqui um pouquinho do que esse material vai trabalhar. Primeira folha de rosto, segunda folha de rosto. Ficha catalográfica, ele foi publicado a primeira vez em 2016, essa é a 3ª edição, de abril de 2021. Aqui tem um sumário bem resumido, né? Não é aquele sumário que vai trazer os capítulos, os subtópicos, os tópicos. Traz apenas uma abordagem teológica do Pentateuco. Aí depois ele traz aqui o argumento de cada livro, né? Caminhando aqui até chegar em Malaquias na página 785, e aí a gente tem 800 páginas praticamente nesse primeiro volume. Agradecimentos. Aqui tem um prefácio, nada mais nada menos que The Way Pentecost. Aqui tem informações aqui do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Interessante porque a gente percebe, né, que ele também é um PhD aí em teologia. Introdução ao material, é sempre bom ler essa introdução. E aí nós entramos aqui nas abreviaturas e uma abordagem sobre o Pentateuco. Gente, esse material ele traz muitas informações e não é aquele material de linguagem difícil, linguagem técnica. Então você vai usá-lo para fazer... quando você estiver lendo a Bíblia, você buscar informações extras, principalmente da questão do contexto onde o material foi escrito, o livro foi escrito, o autor, a ocasião que o autor escreveu, qual é o contexto histórico ali. Então, olha só, um material muito bem organizado, a diagramação muito bem feita. E aí ele sempre coloca o argumento de Gênesis, porque ele vai trazer aqui um estudo sobre o livro. Então ele traz o título, a data e a autoria, e ele vai trabalhando aqui pontos, as características literárias desse livro. Então ele vai trazer muitas informações sobre o estilo, a mensagem, e aqui a gente já vê a teologia de Gênesis. Então ele vai trazer aqui o que Gênesis aborda com relação à sua teologia, né? Muito legal. Decreto de permitir o mal, decreto de abençoar os eleitos, argumento básico, desenvolvimento do livro. E depois, gente, tem
recurso que eu achei muito legal, que é esse estudo sintético, onde ele vai trazer o livro em forma de tópicos. O livro da Bíblia em forma de tópicos, em forma de pequenas partes, trazendo um resumo. Gente, isso aqui é muito legal, tá? Ele faz em todos os livros, ajuda demais os estudos, principalmente panorâmicos da Bíblia, tá? Então, olha só, aqui a gente já vai caminhando para o final. 56 páginas de Gênesis, e aí ele entra em Êxodo. Então, da mesma forma ele vai trabalhar título, data e autoria, né? Numa linha de pensamento ortodoxa, não tem uma linguagem difícil, tem muitas informações? Tem, mas não é aquele material técnico, acadêmico demais, embora todo mundo pode usar, até mesmo aqueles que são acadêmicos, né? Você encontra quadros. Olha a diagramação, gente, muito bem organizada. Abaixo tem algumas notas, tamanho de letra confortável, bem selecionada a fonte, o título de cada tópico com uma forma, né, com uma fonte um pouco maior e também em negrito. Então a teologia de Êxodo ele vai trabalhando. Então ele vai fazendo isso por todos os livros. Olha só, aí vocês encontram alguns gráficos, vocês encontram quadros. É interessante que aqui sempre na parte superior da página tem um livro que está sendo trabalhado, igual o argumento de Josué, o número da página, e aqui tem a estrutura literária do Antigo Testamento, ele vai desenvolvendo, para que quando você consultar aqui, fica fácil para achar e localizar o livro que você está pesquisando, né? Então, muito bacana, é aquele material que, para os estudos panorâmicos da Bíblia, é um material essencial. Aqui entramos no argumento de Jonas, ele também faz da mesma forma, como o livro é menor. Ele traz muitas informações. Então, por exemplo, Miqueias, né, data. O título do livro indica que Miqueias profetizou durante os reinos de Jotão, Acás e Ezequias. Isso abrange um período de 40 anos aproximadamente. Aí ele cita alguns autores, como Eugene Miró destaca a escassez de informações. Aqui a gente tem a referência, né, o material que ele usou. Show de bola. Entramos aqui em Ageu, e aí ele vai finalizar na página 792, depois tem uma bibliografia, e aqui tem uma biografia do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Ele viveu de 1950 a 2014, né? Ele já se encontra com o Senhor. Então, esse aqui é o primeiro volume da obra A Estrutura Literária do Antigo Testamento. Agora a gente vai trazer um pouquinho também do Novo Testamento para vocês, né? É um pouco menor, ele tem cerca de 600 páginas, porque são menos livros, né, no Novo Testamento, mas o conteúdo, a forma como ele aborda é a mesma. A gente entra aqui no sumário, a mesma coisa. Ele traz um estudo do período intertestamental ou intertestamentário. Então é uma novidade que tem o prefácio do Ari Veloso, abreviaturas. E aí nós entramos num estudo sobre o período intertestamental ou intertestamentário ou interbíblico. É importante ter esse estudo antes de entrar no Novo Testamento, porque aqui ele vai se aprofundar na cultura, no contexto histórico, no cenário político, tudo o que aconteceu entre Malaquias até a chegada ali de Cristo, né? Até o tempo ali de Zacarias, Isabel, antes do nascimento de Jesus, ali, José e Maria. Então ele vai desenvolver isso, por quê? Porque é importante para a gente adentrar no conteúdo do Novo Testamento. Então aqui ele traz o contexto religioso também, tem aqui um quadro dos governantes romanos e sua relação com o Novo Testamento, a questão literária, porque o grego se tornou o idioma oficial do Império. Aqui tem um quadro dos livros apócrifos do Antigo Testamento e pseudo-epígrafos. E aí nós entramos no primeiro argumento de Mateus, que é os estudos que ele traz livro a livro, principalmente na parte literária, na parte cultural, na parte teológica, contexto histórico. Ele vai trabalhando todos os temas. Por exemplo, o propósito de Mateus. O propósito do Evangelho de Mateus é duplo, tem um aspecto didático e um aspecto apologético, ambos relacionados ao conceito fundamental do reino messiânico.
Aqui está um resumo que envolve o conteúdo e propósito do livro. Eventos e ensinos selecionados do Ministério Público e Particular de Jesus foram registrados para provar a uma audiência judaica que Jesus de Nazaré era o Messias prometido de Israel, e para esclarecer o programa dividido para o reino nesta presente era à luz da ultrajante rejeição do rei Messias por Israel. Então, ele é bem eficaz, ele é bem intencional em todas as suas abordagens. Assim ele vai fazendo, ele vai trabalhando, desenvolvendo os capítulos do livro aqui, ele faz um resumão do livro também. Aí depois a gente tem aqui um estudo, né? Cada livro vai ter estudos individuais, por exemplo, que ele traz as parábolas de Jesus, né? Ele traz aqui um pouquinho da preparação para a rejeição final do rei. Então é um estudo panorâmico, né? A gente trouxe alguns dias atrás o manual do Pentateuco. Esse aqui já é um manual geral dos livros, né? É um livro muito importante. Aí ele também faz, assim como no Antigo Testamento, né, no volume do Antigo Testamento, um esboço sintético do livro. Isso aqui é para você estar analisando e vai te ajudar muito na compreensão. Então, após essa análise, né, são mais de 70 páginas aí para o Evangelho de Mateus, a gente entra no Evangelho de Marcos e ele vai trabalhar da mesma forma. Em Lucas também ele vai trabalhar da mesma forma. Lucas foi escrito do ponto de vista de um historiador. O autor estava preocupado com precisão cronológica e geográfica. Lucas é o único evangelista que liga seus eventos narrativos à história secular. Tá vendo como é que o material ele é bem assim? Ele desenvolve bem a argumentação, de fácil entendimento, né? A discussão do propósito do Evangelho de Lucas precisa levar em consideração dois fatores importantes diretamente relacionados ao seu texto. O primeiro é o prólogo, que oferece uma clara indicação dos resultados que Lucas esperava alcançar com a composição da sua obra. Uma base histórica para a fé que Teófilo exercia em Cristo. Isso aqui poderíamos chamar um propósito pastoral apologético para o Evangelho. Gente, é muito top. Aqui tem um quadro. Então, após o argumento de Lucas, tem o argumento de João, o Evangelho de João, da mesma forma. E aí ele vai desenvolvendo livro a livro de forma canônica, tá? Ele vai seguindo de ordem canônica, vai trabalhando aqui o livro de Atos também, né? Então, aqui a gente já passou Atos. Ele tem aqui o esboço sintético, né? Que ele faz. A gente entra aqui em Romanos. Romanos é uma das cartas paulinas mais amplamente aceitas, especificamente por causa da grande similaridade com o conteúdo entre ela, Gálatas e 1 Coríntios. Então, vai trabalhando e desenvolvendo de uma forma muito interessante. Aqui tem um quadro sobre os Coríntios e a ressurreição, a gente já está passando aqui 1 Coríntios. Então, ele vai desenvolvendo todos os livros da mesma forma, trabalhando a autoria, sabe? É aquela introdução que você encontra nas Bíblias de estudo, mas uma introdução muito mais profunda, muito mais intencional, para te ajudar a fazer aquele panorama bíblico de uma forma mais profunda, com conteúdo sólido, e para que você possa ainda mais fortalecer e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Então aqui, por exemplo, no livro de Apocalipse, tem um quadro sintético das cartas de Apocalipse, né? Aquelas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E é interessante que aqui tem a descrição, elogio, acusação, exortação e promessa. Isso é muito legal, né? Então ele vai desenvolvendo. Ele tem uma teologia muito equilibrada, não é? Tem muita gente que deve estar perguntando, o material é calvinista ou arminiano. Ele tem uma teologia bem equilibrada, tá? Não vai trabalhar muito essas coisas aqui não. Então, página 615, em seguida tem aqui a bibliografia, ele encerra com a biografia. Gente, é um material que me agradou muito o seu conteúdo, por aliar simplicidade, praticidade, acessibilidade e também profundidade, para que você possa fazer o seu estudo do Antigo e do Novo Testamento de uma forma muito suave, sem ficar cansativo e enfadonho na leitura. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.